Graças, paz, amados. Louvado seja Deus pela tua vida. É sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje eu queria falar com você sobre a resposta de Deus para a sua dor. Existe uma dor que pode ser muito mais danosa para a nossa vida do que a dor física para o nosso corpo, por exemplo. Eu falo da dor emocional, da dor que está dentro de nós, relacionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções e traumas que nós vivemos algum dia, desilusões que nós vivemos na vida. Essas dores emocionais, elas podem ter o efeito devastador sobre nós, muito mais até do que dores físicas muitas vezes. E as pessoas, de maneira geral, elas vão deixando as dores emocionais de lado, não dão tanta importância para as dores da alma, porque elas não têm aonde muito se agarrar para remediar essas dores internas. Diferentemente da dor física, onde nós geralmente temos uma prescrição médica, um remédio concreto, algo que você pode se agarrar, algo mais palpável. O remédio para a dor emocional, ele não é tão concreto assim, ele não tem essa concretude, ele não pode ser prescrito. O remédio para as dores da alma muitas vezes são muito subjetivos, não são tão concretos. E por conta dessa falta de concretude para as soluções das dores emocionais, muitas vezes nós vamos convivendo com essas dores, achando até normal, e elas vão fazendo parte de nós e nos deteriorando de dentro para fora. Assim como uma dor física, se nós não remediarmos ela, ela vai nos deteriorando em nosso corpo. E assim também são as dores emocionais. E os efeitos que as dores emocionais têm sobre nós está principalmente ligado à nossa dificuldade de se sociabilizar. Nós temos dificuldade muitas vezes de nos relacionar bem com as pessoas, seja no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Muitas vezes nós somos pessoas amargas e a gente não sabe muito bem o porquê. É justamente essas dores emocionais que nós fomos acumulando dentro de nós ao longo do tempo. Algumas dores, muitas vezes, elas são ali inevitáveis e você vai ter que passar por aquela dor, e é importante até que você passe pela dor. O grande problema é que muitas vezes nós convivemos muito mais tempo que se deveria com uma dor. E essa convivência duradoura com uma dor emocional vai nos dificultando internamente para que tenhamos uma saúde emocional e, portanto, ter uma vida saudável nos nossos relacionamentos. Então, é inevitável, inclusive, pensar o fato de que nós não vamos passar por essas dores, mas não é inevitável remediá-las. Não é inevitável nós deixarmos esse período de dores emocionais cada vez mais curto. E é exatamente por isso que eu quero falar com você hoje que há sim remédio para as suas dores emocionais, para esse trauma vivido, para essa desilusão que você viveu na sua vida, para essas palavras que um dia te machucaram, para traumas que um dia causaram em você. Há resposta de Deus para as suas dores emocionais. Há um remédio que Deus pode dar a você para essas dores emocionais, a fim de amenizá-las, a fim de encurtá-las na sua vida. E é exatamente por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia agora, se você puder acompanhar comigo essa leitura, que está no livro do Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 15, e diz assim o texto: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém, amados? Texto maravilhoso. Ele diz respeito a uma passagem aqui do ministério de Jesus, que ele caminhava com os seus discípulos e uma grande multidão com eles a uma cidade chamada Naim. E antes de entrar na cidade, à porta da cidade, eles se deparam com um cortejo fúnebre, onde uma outra multidão levava ali um jovem que acabara de falecer. E este jovem era filho de uma mulher, e a Bíblia diz que ela já era viúva. Ou seja, o marido dela já havia falecido, e agora então o único filho que ela tinha também faleceu. Portanto, aquela mulher ficou desamparada, sozinha. Imagina a dor que esse desamparo não causou naquela mulher. A dor emocional, a dor que estava na sua alma, não era causada pela morte do seu filho ali. E Jesus, quando se depara com aquela situação, e ele então se move de íntima compaixão, e a Bíblia diz que ele então ali faz um milagre na vida daquela mulher. E esse texto, ele traz respostas que Deus deu àquela viúva de Naim em sua dor. E quem sabe as respostas que Deus ali dá a essa viúva de Naim não são também as respostas que Deus quer dar a você no momento da sua dor. Quem sabe as respostas que Deus aqui dá àquela mulher também não são as respostas que Ele quer dar a você. Então, nós vemos aqui pelo menos 3 respostas que Deus dá àquela mulher e que Ele dá a nós em nossos momentos de dores. A primeira resposta que Deus aqui dá à dor daquela mulher é que Ele sente a nossa dor. É que ele se move de íntima compaixão por aquela mulher, ou seja, isso significa que ele sente a dor dela. Se você ver aí no versículo 13, diz isso, que Jesus, quando viu aquela mulher em sua dor, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Saiba você que está vendo esse vídeo, que Deus se move de íntima compaixão por você. Ele sente a sua dor. Você não está só na sua dor. Você não está só naquilo que você se sente muitas vezes defraudado, desiludido, muitas vezes entristecido por pessoas. Saiba que a sua dor, a sua tristeza, ela é sentida por Deus também. O Deus que nós servimos é um Deus empático. É um Deus que não está lá de cima, de braços cruzados, olhando a nossa dor como um espectador, vendo-a de longe. Não, o Deus que nós servimos é um Deus empático, é um Deus que se coloca no nosso lugar, é um Deus que sente a nossa dor. E moveu-se Jesus de íntima compaixão. Esse é o Deus que eu e você servimos, é um Deus que se importa conosco, se move de íntima compaixão. Não se sinta só. Não ache que Deus não entende a sua dor, Ele entende, porque Ele a sente também. E aqui Jesus nos dá essa clara demonstração da empatia que Deus tem por nós. E é tão verdade que nós servimos um Deus empático, que Ele se desfez da sua glória. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo. E Ele se fez homem, se fez carne por mim e por você. Veja como nós temos um Deus que é próximo da humanidade, que se desfez da sua glória, que se fez homem
para poder sentir o que eu e você sentimos e advogar e interceder por nós, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, onde diz que nós temos um grande sumo sacerdote e que ele padeceu o que nós padecemos e por isso intercede por nós com propriedade, porque sentiu o que nós sentimos. Saiba que você tem um Deus empático, um Deus que se move em sua direção e ele se move de íntima compaixão, ele sente a sua dor, ele sabe o que você está passando. E quando você tomar a consciência de que ele sente a sua dor, que a sua dor é compartilhada com Deus, com certeza você vai se sentir mais abraçado. A sua dor ela é amenizada a partir do fato de que você sabe que ela é compartilhada pelo próprio Deus, aquele que te criou. A consciência de que a nossa dor, nós não precisamos senti-la sozinhos e que ela é compartilhada com Deus, essa consciência vai trazendo cada vez mais a amenização da nossa dor, vai cada vez mais fazendo com que a nossa dor não precise ser sentida sozinha, porque se nós sentimos ela sozinha, nós vamos tê-la cada vez mais numa proporção maior, gigante, e muitas vezes a dor ela é maior do que ela deveria ser. E aí nós vamos enxergar somente a nossa dor e não vamos conseguir ver mais nada. E aí a nossa saúde emocional vai cada vez mais sendo deteriorada. Então saiba e entenda que Deus também sente a sua dor. Você não precisa senti-la sozinha. Deus é um Deus empático. Deus é um Deus que se move de íntima compaixão. Ele olha com você com olhos de ternura, como ele viu aquela mulher na dor dela, no desamparo dela. É o mesmo olhar, é o mesmo Jesus que olha por você também. Saiba disso. Essa é a primeira resposta que Deus tem para a sua dor. E a segunda resposta que nós vemos aqui nesse texto é que Ele fala com você no seu momento de dor. O sentimento de Deus, de empatia, de se mover de íntima compaixão por nós, pela dor que nós sentimos, ele não está só, ele vem acompanhado também de palavras que você precisa ouvir no momento da sua dor, palavras que são necessárias, exatamente as palavras que são necessárias no momento de dor, para que você possa se restabelecer, ser amenizado na sua dor. Essas palavras, elas vêm de Deus e só podem sair da boca dele para amenizar a sua dor. Porque veja que aqui, ainda no versículo 13, Jesus diz àquela mulher: não chore. As palavras de Jesus que saíram da boca de Jesus para aquela mulher, para qualquer outro que as ouve, pode ser uma frase sem sentido, que não tem efeito nenhum, mas era justamente aquilo que aquela mulher precisava ouvir no momento daquela dor. No momento da sua dor, as palavras que precisam ser ditas a você, somente Deus tem para dizer a você. E somente Deus vai falar, e somente as palavras que saem da boca dele é que vão trazer a você o conforto necessário. Portanto, você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Você precisa se dedicar mais à voz de Deus, porque a voz de Deus muda tudo. As palavras que saem da boca de Deus, elas mudam toda e qualquer circunstância e situação. Mas é preciso se dedicar a ela, é preciso parar para ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ter o efeito que só ela pode ter em nosso interior. Se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, dedicar mais tempo de qualidade a Deus, na leitura bíblica, na meditação da palavra de Deus, fechando a porta do nosso quarto, tendo mais devocionais com Deus, parando para ouvir mais a Deus, numa mensagem como essa que você está ouvindo, se dedicar a ela, prestar realmente atenção no que está sendo dito. Se nós não fizermos isso, se nós não nos dedicarmos à voz de Deus, por mais poderosa que ela seja, por mais que ela traga a nós acalento para a alma, ela não vai ter o efeito necessário, porque nós não paramos para ouvir. Nós não nos dedicamos a ela. Por isso que Jesus, no seu ministério, por vezes ou outras, ele sempre dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir não significa dizer ter o ouvido de maneira que física, mas sim prestar atenção, se dedicar à voz de Deus,
Deus está dizendo a você, para resposta à sua dor, que você precisa se dedicar à voz dele, porque a voz dele é que tem o poder de amenizar a tua dor. É a voz dele que vai trazer o acalento que você tanto precisa e necessita nesse seu momento de dor. Pare para ouvir a voz de Deus, se dedique à voz de Deus. A voz dele é poderosíssima. Ela tem um efeito poderoso e vem desde a criação do Gênesis. É o verbo que estava lá e tudo que fez, se fez, e nada do que foi feito se faria sem a voz, sem o verbo de Deus. Ela tem um poder criativo de trazer à existência as coisas que não existiam para a existência. É uma palavra que tem poder, um efeito criativo. Aonde não há forma, aonde tudo é vazio, ele dá forma, ele traz à existência as coisas que não são. Então pare para ouvir essa voz, e aonde não há forma, aonde há um coração vazio, com falta de esperança, com falta de alegria, no momento em que você parar para ouvir a voz de Deus, ele vai gerar a alegria no teu coração, ele vai criar a esperança aonde não tem, porque esse é o poder da voz de Deus. Portanto, é necessário que você se dedique à voz de Deus, porque Ele fala o que você precisa ouvir no seu momento de dor. Para aquela mulher e viúva de Naim, Ele disse: não chores. E aquilo teve um efeito poderoso no coração daquela mulher. Trouxe esperança aonde não existia. Deus quer gerar no teu coração aquilo que não existe, no momento da sua dor e que você tanto precisa. É preciso que você se dedique à voz dele, porque ele fala conosco. E a terceira e última coisa que nós vamos ver aqui nesse texto, que é a resposta de Deus para a nossa dor, é que ele opera por você no seu momento de dor. Ele opera, ele age em teu favor. Ele não só se move de íntima compaixão, ele não só vai ter as palavras que você precisa ouvir, mas ele também vai agir em tua direção no momento da sua dor. Ele vai fazer algo por você, como foi aqui com essa mulher, que no versículo 14, Jesus, ele tocou no esquife, ele agiu, tocando naquele esquife. O esquife, ele era um leito onde os judeus carregavam as pessoas que morriam. E ali aquele jovem estava sendo carregado naquele leito de morte. E aquele jovem, ele era o âmago, o centro da dor daquela viúva. Então Jesus tocou naquele esquife, ou seja, ele tocou no âmago da dor daquela mulher, no âmago, no centro, no motivo principal da dor daquela mulher. Jesus tocou no esquife. Jesus quer tocar aonde é o centro da sua dor, no âmago das suas amarguras, no centro das coisas que te fizeram mal um dia. Deixe Jesus tocar nos seus esquifes, deixe Ele agir. Às vezes tem situações que ficaram lá no passado e muitas vezes elas vão voltar, elas vão ter uma reviravolta e novamente se apresentar a você. Muitas vezes é Deus agindo, é Deus colocando de novo algo que ainda não foi tratado, algo que ainda não foi curado. Talvez circunstâncias, pessoas vão aparecer e você achou que aquilo já tinha sido esquecido, mas ainda há dores dentro de você, e muitas vezes é Deus tocando no seu esquife, é Deus agindo em teu favor para tirar de dentro de você dores emocionais. Deixe Deus agir, deixe Deus tocar, impedindo que você vá numa direção de morte, como Ele fez com aquele jovem e aquela mulher viúva. Ele tocou no esquife e eles pararam. E eles estavam indo em direção ao sepulcro, em direção da morte, e Jesus tocou. Quando Jesus toca, quando Ele age em nossos momentos de dor, e o toque dEle impede que a gente vá na direção da morte emocional, da morte do nosso interior. Então deixe Deus agir, deixe Deus tocar. Não ache que muitas vezes as coisas estão acontecendo e você tem que pôr uma pedra em alguns assuntos, que você tem que esquecer. Não, deixe Deus agir, porque Ele quer ir no foco da sua dor, Ele quer resolver situações que ficaram mal resolvidas dentro de você.
E Jesus tocou no esquife. Jesus quer tocar nos teus esquifes, nos âmagos, nos centros das suas dores, e Ele quer curar você, trazer vida aonde há morte, porque Ele fez aquilo com aquele jovem. Então a Bíblia diz que Ele disse àquele jovem: levanta-te, e ele se levantou, e ele então entregou a sua mãe, e então ali a alegria dela foi completa. Aquela palavra que tinha saído: não chores, ela foi completada com o agir de Deus. Deus quer fazer uma obra completa na tua vida. Deus quer restaurar o teu interior, resolver as tuas dores e promover em você essa tão necessária saúde emocional, para que você viva bem, para que você se relacione bem e seja, enfim, um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Então deixe Deus agir na tua vida, deixe Ele promover cura no teu interior, porque Ele quer resolver as tuas dores, Ele quer agir em você e fazer de você uma nova pessoa, porque aonde Ele se move de íntima compaixão, aonde Ele lança sua palavra, aonde Ele age, não há mais como as coisas serem as mesmas, não há mais como as coisas continuarem como estavam. Ele muda, Ele transforma. Então deixa Ele agir na tua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, que você possa arder essa palavra em teu coração. E eu tenho certeza que Deus tem cura para a tua vida, Deus tem respostas para as suas dores, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Aleluia. E se você se sentiu abençoado, e se você viu que este vídeo, esta palavra tocou no seu coração, curta ela na nossa página. E se você sabe de pessoas que precisam ouvir essa mesma palavra, não deixe de compartilhar. E se você também ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que você possa estar recebendo as bênçãos que Deus coloca no nosso coração. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até a próxima. Amém e amém.